Olá, servidores municipais de São Gonçalo. Eu sou Eric Porto, diretamente do CEP, Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação. Estamos aqui para uma entrevista exclusiva com a professora Beatriz Lugão, diretora do CEP do Rio de Janeiro e também do CEP São Gonçalo. Obrigado pela presença, professora. E vamos começar falando sobre a assembleia realizada no Colégio Municipal Presidente Castelo Branco sobre a reposição dos dias parados e o que ficou deliberado. É importante situar essa assembleia que aconteceu após o retorno do recesso escolar, né, que foi um período logo posterior à greve. E essa discussão reafirmou, a discussão na assembleia reafirmou uma posição que se teve antes de entrar em recesso, que é a categoria, na verdade, já tinha feito a reposição dessa massa de carga horária, porque ela já vem trabalhando a mais, né, por conta de uma proporção que a lei determina de 1/3 da carga horária do professor tem que ser livre para planejamento e para estudos, atividades extra-classe, sem alunos, e não necessariamente na escola. Então, os servidores já têm muito mais do que isso dentro de sala de aula, não é cumprida essa lei. Portanto, assim, a massa de carga horária, um exemplo, o professor que tem 20 horas, ele teria que ter quase 7 horas, professor primário, né, antigo primário, quase 7 horas liberados para fazer o planejamento e, na verdade, não tem. Ele trabalha as 20 horas em sala de aula. Portanto, ele deveria trabalhar 13 horas, 14 horas em sala e ter mais de 6 liberadas, e não acontece isso. Então, para a categoria, o entendimento que essas 6 horas que eles estão trabalhando efetivamente em sala de aula já estavam cumprindo a reposição dos dias parados, que foram 15 dias, se eu não me engano. Sem dúvida. Em que pé está essa reivindicação junto ao governo municipal? Olha, nós já encaminhamos da primeira vez esse entendimento da categoria para a secretária de Educação, e essa semana, ao final da semana, teremos outra audiência com a secretária, onde a gente vai apresentar essa posição da categoria, reafirmando a posição anterior. É importante porque a própria prefeitura já reconheceu que terá que fazer essa conversão da carga horária do magistério para atender a lei que já foi promulgada em 2011, agora o Supremo bateu de novo martelo, o próprio MEC, então todas as redes vão ter que fazer isso daqui para frente. Na rede estadual nós ganhamos essa ação na Justiça, e a partir de 2014 a rede estadual vai ter que cumprir também 1/3 da carga horária para planejamento. Sem dúvida. Vamos falar um pouco sobre a situação das escolas municipais em São Gonçalo. Com relação à qualidade do ensino, com relação à estrutura oferecida pelos servidores municipais, pelos professores, com relação também ao salário, um apanhado geral da educação no município. Eu queria que a senhora versasse sobre isso. Vamos começar pela situação da educação em São Gonçalo. É uma rede que tem todos os seus profissionais concursados, né, pelo menos da parte do magistério, todos concursados e com um nível superior, a grande maioria. Então, é uma rede altamente qualificada. O problema maior que nós temos são as condições de trabalho. Escolas caindo aos pedaços, escolas funcionando dentro de outras escolas, como é o caso do Valério de Matos, está funcionando ainda dentro do Castelo Branco, a obra não ficou pronta, e tantas outras escolas que também a obra não está pronta. Creches funcionando em lugares inabitáveis, né, e atendendo crianças de idade pequena, como é o caso lá no Anaia Pequeno, tem uma obra lá desde 2011, orçada em mais de R$1 milhão, que com certeza já foram pagos e a obra está parada. Então são situações assim tenebrosas que nós temos de estrutura de prédio. Fora outra questão, que é a falta de profissionais que se chamam professores de apoio especializado, que é para atender os professores regentes que têm crianças de inclusão em suas classes. E isso não é atendido na maioria das salas de aula, então tem o professor regente com 20 alunos, às vezes até mais, e crianças especiais com diversas modalidades de síndromes, né? E que o professor tem que dar conta de todas as outras crianças e dessas crianças sem nenhum aparato, sem nenhum apoio. Então são situações muito ruins acontecendo na rede. A gente costuma dizer que a rede só funciona porque os profissionais dessa rede são altamente qualificados e comprometidos. Agora, além das condições físicas dos prédios, falta de material didático, escolar e etc. e tal, nós temos ainda o problema dos salários, né? Que
que são um dos piores do estado do Rio de Janeiro. Aqui nessa região, no entorno aqui, que já não são grandes os salários, Niterói, Itaboraí, Maricá, etc. O de São Gonçalo consegue ser o pior. O piso hoje da rede municipal, mesmo a gente tendo conseguido arrancar nessa greve 7% retroativo a janeiro e 5% a partir de agosto, não consegue atingir o piso mínimo nacional proporcionalmente. Não chega a R$800. Então isso faz com que a gente tenha também uma rotatividade dos professores. Eles entram, ficam aqui pouco tempo, outra rede faz concurso, eles vão para outro lugar. Uma evasão. Então, assim, são problemas estruturais que todo ano vem, assim, todo o secretário quer fazer milagres ou quer fazer uma coisa da moda, como o secretário de Educação é. Vamos fazer aula por internet, etc. É tudo paliativo. Porque o fundamento da educação é que você tenha professor e aluno dentro de uma sala de aula com condições de aprendizado. Então, isso é o básico, é o feijão com arroz que sustenta, né, a nossa população, inclusive falando de alimentação. Né? E, no entanto, eles querem dar caviar quando você não tem condição. Então, assim, o básico é isso. E mais as condições também de financiamento dessa educação. Sem dúvida. Com relação à democracia nas escolas? Outro ponto, bastante ruim. Continua sendo curral eleitoral, tanto na rede estadual quanto na rede municipal. Na rede municipal, os diretores foram indicados pelos vereadores. Na rede estadual, é um misto de concurso com indicação de quem é de confiança do secretário de Educação. A gente costuma dizer que a escola só funciona quando o diretor tiver identidade com o corpo docente, né, com os professores, com os funcionários, for de confiança dos professores e funcionários e da comunidade escolar. Não adianta se colocar um capataz, como muitas vezes se faz, que é o caso do governo, colocam capitão do mato, capataz, essa visão que se tem, aqueles que vão adestrar os profissionais da educação para moldá-los ao projeto dos governos, né? E o outro pior, né, que o município também escolheu, que é a do indicação por vereador, que são os currais eleitorais, os vereadores mandando dentro das escolas. Isso não é educação. Isso pode ser qualquer coisa menos educação. Né? Um com um projeto extremamente autoritário, com pacotes educacionais vindo de cima para baixo. E o outro com vereadores que interferindo no andamento da escola. Né? Então, assim, a eleição de diretores, a gente sabe que gestão democrática não se resume à eleição de diretores. Mas sem a eleição de diretores não há gestão democrática. Não existe. O princípio da democracia, inclusive, que se tem em tudo quanto é lugar, é você eleger os seus representantes. Né? Você elege o presidente. A criançada agora, 16 anos, pode eleger o presidente, mas não pode votar no diretor da escola. São contradições. Aí vai dizer, mas o diretor da escola muitas vezes é eleito e faz besteira. Com certeza. Prefeito também é eleito e faz besteira. O governador também é eleito e faz besteira, o presidente também. E vamos falar dos vereadores e deputados também. Então, se esse processo de democracia do voto não vale, não tem que valer para ninguém. Né? Então, assim, a democracia a gente sempre teve como sindicato um slogan, né? um lema, democracia se aprende na escola. Se você não aprende o que é um espaço democrático, o que é a clareza das contas dentro da escola, que tem que prestar contas também à comunidade escolar, que você tem direito a opinar, discordar de uma direção de escola. Se você não aprende isso no dia a dia da escola, desde pequenininho, vai ser muito difícil você chegar a ser um cidadão consciente do seu voto e não vender o seu voto à toa. Né? Então, é um resgate também do papel da democracia na escola. Sem dúvida. Vamos falar um pouco agora sobre o currículo e horário integral. Currículo. Pois é, nós temos assim, os governantes gostam de fazer o currículo da escola de acordo com o número de professores que tem, é uma inversão. Né? Na rede estadual, nós estamos amargando aí o currículo todo fatiado, né? Que a gente chama de currículo e grade curricular. Né? A matriz curricular é o número de aulas que os alunos têm por semana. E o currículo é o conteúdo por série. Né? Até 2003 nós tínhamos um determinado currículo na rede estadual que eram 30 tempos de aula por semana. Como a crise de falta de professores era imensa, aí se operou o milagre de diminuir a quantidade de aula que os alunos tinham para você sobrar professor. Um exemplo simples, o terceiro ano do ensino médio tinha 4 tempos de geografia por semana. Passou a ter 2 tempos, então o professor passou a pegar mais turmas, diminuiu a falta de professores. Então, eles começam a diminuir a quantidade de aulas que os alunos têm para que o professor possa pegar mais turmas. Isso no município de São Gonçalo também é bastante precarizado. São 25 tempos por semana, às vezes menos. Um professor de artes no município de São Gonçalo tem 1 tempo por semana. Você chega, turma de 50 alunos, você acaba de fazer a chamada, consegue acalmar as crianças, acabou a aula.
Você não tem tempo de fazer mais nada. Então, assim, tanto o conteúdo quanto a quantidade de aulas que se tem é muito empobrecida. A gente costuma dizer assim, o dia que os secretários de educação, os vereadores, os deputados, secretários, prefeitos, tiverem seus filhos na escola pública, talvez mude a face da escola pública. Porque os filhos das autoridades estudam em escolas particulares onde tem um currículo imenso, rico, onde tem horário integral. Recentemente, o prefeito do Rio, Eduardo Paz, deu uma declaração, perguntado por um professor se ele colocaria os filhos dele numa escola pública municipal do Rio, que está em greve, depois de 19 anos, uma greve belíssima, 15 mil na rua, 8 mil, como foi o caso de hoje, né? Ele disse prontamente não, porque eu tenho condições de colocar meu filho numa escola particular. Então os governantes acham que a escola pública tem que ser a característica de escola para pobre, porque para quem não tem opção, para nós não. Para nós, a escola pública tem que ser uma escola para todos, independente da sua classe. Tem que dar a mesma condição de ensino para todos. A senhora acha que essa responsabilidade maior de nós podermos fazer essa revolução educacional lógico, em conjunto, da população e dos servidores, mas falta mais o quê? A participação dos servidores em si, que preferem ficar omissos e ao invés de lutar, já estão satisfeitos com aquilo que tem, entre aspas, tem medo de arriscar e perder o que tem. Um recado seu, como diretora do CEP, uma pessoa lutadora, aguerrida, que sempre briga pelos direitos dos servidores, para essas pessoas que se sentem, que são omissas, talvez por medo, talvez por falta de conhecimento de como lutar pelos seus direitos. Um recado para essas pessoas que estão te ouvindo. Assim, a gente sabe que tem diversas... Como lutar? Tem diversas dificuldades que se impõem para a classe trabalhadora, principalmente, para ir à luta, mas elas têm que ser superadas. Né? Tem a questão do medo, tem a questão do comodismo, tem o terrorismo que se faz, o assédio moral dentro das unidades de trabalho é muito grande. Então, assim, a gente sabe que existe muita insegurança, mas elas têm que ser superadas, porque não há outra alternativa, para os servidores e para a população que não seja através da luta. Porque, assim, eu costumo dizer sempre, do céu só cai chuva e avião, infelizmente, né? Agora até satélite. Não cai direito. Os direitos nunca caíram do céu. Eles são todos eles conquistados, é só olhar na história da humanidade, inclusive, isso não é novidade, que todos os direitos, todas as lutas políticas é que fazem a verdadeira mudança na sociedade. Nada foi conquistado barato. Nada, né? Então, quantos mortos a gente teve, inclusive, até 88, a gente conseguiu conquistar a Constituição de 88, todos os avanços que a gente teve para a classe trabalhadora, que ainda estão longe de ser o ideal, mas só foram conquistados com a luta. Então, assim, nós precisamos superar o medo, superar as condições que a gente tem dentro da escola, entender que a gente tem, ninguém vai dar, o prefeito não vai dar um reajuste para um servidor só. Ou ele dá para todo mundo ou não dá para ninguém. E para dar para todo mundo tem que ir à luta. E assim, a gente está vivendo um momento que alguns vão e todos conseguem. E se todos fossem, o ganho seria maior. A conquista seria maior e mais rápida. Então, é uma necessidade da gente se organizar e ir para o enfrentamento, para a boa luta. Porque assim, não existe governo do lado do povo. A gente costuma dizer isso. O que existe é a pressão do povo sobre os governos para que eles avancem. Eles, geralmente, quando chegam a uma prefeitura, ao governo do estado, foram financiados por quem? É a grande pergunta que a gente tem que fazer. Quem financiou as suas campanhas? Milionárias. Né? Com certeza, depois vão cobrar. Financiou, não foi à toa. Então, a gente, desde o financiamento da democracia que a gente vive, a gente vê que a maioria dos governantes, eles não estão aí representando o povo, eles representam outros interesses. E para se quebrar isso, o povo tem que lutar, o povo tem que se organizar, senão não há saída para nós. Sem dúvida. Convide esses profissionais, os professores, as professoras, para conhecer o CEP, não só de nome, mas vir até o CEP, porque eu tenho certeza que eles vão encontrar melhor as ferramentas para que possam, em união, lutar. Eu queria que você falasse sobre o CEP um pouquinho mais, para que vocês entendam. O CEP é um sindicato que já tem mais de 30 anos de luta, é um sindicato que nasceu durante a ditadura militar, uma grande greve em 79, né? Foi fechado pela ditadura militar, de 79 até 84, foi reaberto, e vem constantemente, né, muitas vezes taxado de radical, mas constantemente organizando os profissionais de educação, professores e funcionários de escola, né, da rede estadual e das redes municipais.
Então é um sindicato muito complexo, muito grande na sua base, na sua representação, e grande, bem ramificado, grande também na sua disposição de luta e no seu entendimento da educação. Não é um sindicato só corporativo, que luta só por salários. É um sindicato que luta basicamente pela educação pública como um direito de todos, né? Pela escola pública, pela vitalidade da escola pública e sua qualidade, né? Então, assim, nós convocamos a categorias profissionais da educação a tomarem o sindicato nas suas mãos, porque o sindicato é da categoria, não é de uma direção, não é de um grupo, é da categoria, é essa categoria quem tem que determinar os rumos desse sindicato e dos seus movimentos. Então, que todos venham para a sede do sindicato, para as assembleias, principalmente, para os movimentos da categoria, para que a gente fortaleça esse setor, porque a natureza do trabalho de um profissional da educação é uma natureza de organização da sociedade. E ela tem que se refletir a partir também da organização do nosso setor, né? Então, convocando todo mundo a participar e a ser um sujeito coletivo, né? Não um sujeito individual, porque a gente está vivendo num mundo extremamente individualizado, né? Isso está deixando cada um no seu quadrado, né? E isso não faz com que a gente consiga superar as dificuldades. Então, para superar as dificuldades e ter um entendimento maior da sociedade, só numa movimentação coletiva. Então, todos convocados, né? Convidados não, convocados a essa participação. Sem dúvida, a revista do Servidor, o site do Servidor reintegra também essa parceria e essa vontade para que vocês realmente procurem o CEP, os profissionais de educação, porque realmente é uma maneira de você lutar, de serem fortes, unidos, obviamente. E principalmente aquelas pessoas que não têm e às vezes não sabem como lutar. Eu tenho certeza que procurando o CEP eles vão ter todas as informações e toda a estrutura e vão poder realmente brigar pelos seus direitos de uma forma mais incisiva e mais enfática. Muito obrigado, professora Beatriz, por aceitar nosso convite pela entrevista. A gente vai ficando por aqui. Revista O Servidor, a voz do servidor municipal.